Bom, moçada, então vamos lá para o nosso segundo tempo de aula, né? Nesse nosso assunto que nós iniciamos hoje, né? Na verdade, vocês iniciaram na segunda-feira, através do vídeo de pré-aula, nós estamos trabalhando com o conceito de relações, né? Acredito que ficou bem claro para todo mundo o conceito de relações, então não tem nenhuma dúvida. E o que eu gostaria de trabalhar com vocês agora é um aprofundamento de alguns conceitos relacionados aos grafos, certo? Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma abordagem um pouco diferente. Eu peguei aqui desse livro, que é o Matemática Discreta, uma introdução, um livro foi o último livro de matemática discreta que eu adquiri, e que eu já falei dele várias vezes para vocês, né? O autor dele traz uma abordagem um pouco diferente, tá bom? No nosso livro-texto, a abordagem que o autor utiliza é muito mais uma abordagem gráfica, né? Vocês podem ter observado, a começar pela maneira como ele apresenta os grafos, né? Como sendo representações pictóricas e tal, falando de arestas, de vértices, certo? Só que nesse outro livro aqui, nós continuaremos utilizando as representações pictóricas, porém, nós vamos focar o nosso estudo, né, nossa atenção, mais na parte, digamos assim, abstrata, né? Então, vocês podem enxergar os grafos, as representações pictóricas dos grafos, como uma espécie de modelo, né? Lembram do que eu falei sobre modelo ainda na unidade de conhecimento do pensamento lógico? Né? Então, você tinha ali um sistema axiomático, e a partir daquele sistema axiomático eu poderia construir diversos modelos que representassem aquele sistema axiomático. Então, a ideia da representação pictórica dos grafos é mais ou menos isso, tá certo? Então, o que nós vamos ver aqui nessa abordagem é dentro dessa linha. Bem, nós vamos começar o nosso passeio, né, a partir de uma colocação que lá no vídeo de pré-aula, eu disse que iria fazer uma apresentação dela aqui para... Opa, tá chegando gente. Antônio Lopes, seja bem-vindo, meu caro. Né? Antes tarde do que nunca. Gente, dê as boas-vindas para o Antônio Lopes. Tá certo? Então, minha gente, vamos lá. Vamos começar aqui. O Antônio Lopes chegou bem na hora boa mesmo, na hora que vai começar o assunto principal do dia, né? Não que o Kahoot não tenha sido importante. Gente, uma das aplicações da teoria dos grafos, do estudo dos grafos, é num campo chamado coloração de mapas, né? O problema de coloração de mapas aliás, os problemas de coloração de mapas são bastante conhecidos dentro da pesquisa da ciência da computação, certo? Bom, qual é a ideia da coloração de mapas? Imagine que você tem um mapa de um continente, esse continente tem vários países, e você precisa colorir os mapas dos países que constituem esse continente com cores, obedecendo uma regrinha. Qual é a regra? É que países que sejam fronteiriços, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, fica mais fácil da gente trabalhar. Então, a ideia é o seguinte, que países que têm fronteira uns com os outros, eles não têm a mesma cor, né? Quando você for colorir o mapa, por exemplo, aqui eu tenho esse país, né? Certo? Então, eu vou colorir ele de amarelo. Então, esses outros dois países aqui, né, eles não podem ter amarelo. Por quê? Porque esse país que já é amarelo já faz fronteira com eles. Beleza? Então, qual é o problema? O problema é qual é o menor número de cores necessárias para colorir o mapa. Então, vejam bem, qual é o menor número, não é o maior número. Né? Se a gente estivesse trabalhando na perspectiva de maior número, você tem aí, no caso no computador típico, 16 milhões de cores. Mas eu quero saber o menor número. Esse problema parece um problema assim um tanto frívolo, uma mera distração, uma mera curiosidade matemática, assim como foi o problema das pontes de Königsberg, que eu apresentei lá no vídeo de pré-aula. Porém, existem outras derivações desse problema que são extremamente úteis, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, nesse caso aí, voltando aqui para a questão da coloração de mapas, né? Existem algumas perguntinhas que precisam ser respondidas. Primeiro, esse mapa ele pode ser colorido com menos de 4 cores. Então, veja bem,
A questão é, será que eu posso colorir esse mapa com menos de 4 cores? Né? Essa é uma dúvida. Bom, a resposta para isso daí é não. Né? Isso já foi provado que você não tem condição de colorir esse mapa com menos de 4 cores sem repetir cores, certo? Por exemplo, se eu utilizar somente 3 cores aqui para colorir esse mapa, vai ter país fronteiriço que vai ter a mesma cor, certo? Então tem que ser pelo menos 4 cores. Então esse é o mínimo. Então essa é a resposta para essa pergunta. A segunda pergunta, que inclusive o nosso autor coloca, é o seguinte: há algum outro mapa que possa ser pintado com menos de 4 cores? Veja bem, agora a coisa mudou um pouquinho de figura. Ele está perguntando se há algum mapa que eu possa colorir com menos de 4 cores, certo? A primeira pergunta era se eu poderia colorir, se eu poderia colorir com menos de 4 cores, só que agora mudou um pouquinho. Bom, a resposta para essa pergunta é sim. Como assim, professor? Ora, imagine que você vai fazer um mapa de um continente, certo? Que tenha apenas 2 países. Então, veja que nesse caso aí, o problema não é a quantidade de cores que você vai utilizar. Você tem apenas 2 países, então, tranquilamente, você pode utilizar somente 2 cores, certo? Entendido? Então, numa situação em que eu tenho um determinado número de países, né, o mínimo de cores que eu posso empregar para colorir esse mapa sem que países fronteiriços tenham a mesma cor é 4. E agora vem a terceira e última pergunta, que é uma pergunta base do problema de coloração de mapas. Há algum mapa que exija mais de 4 cores? Bom, para essa pergunta, o nosso autor diz o seguinte: a terceira questão, entretanto, é notoriamente difícil. O problema é conhecido como problema das 4 cores de um mapa. Então, se você buscar lá no Google acadêmico ou em algum outro buscador de base de dados científica, né, de artigos científicos, você pesquisar o problema das 4 cores de um mapa, vocês vão encontrar uma porrada de artigos bem interessantes. Tente pesquisar em inglês, que aí a pesquisa retorna mais rica ainda. Então, continuando aqui, o que é que o autor coloca para a gente? Esse problema ele foi proposto pela primeira vez em 1852. Então, vejam que há mais de 100 anos esse problema foi proposto para os matemáticos da época. E ele ficou sem resposta por praticamente um século, certo? Como ele diz aqui, ó, ele foi proposto pela primeira vez em 1852, né, por Francis Guthrie, e permaneceu sem solução por cerca de um século, até que em meados da década de 70, 2 pesquisadores chamados Appel e Haken, eles provaram que todo mapa pode ser colorido usando-se no máximo 4 cores. Então ele diz que eles provaram, e aí essa prova foge do escopo da nossa disciplina. Essa prova só foi possível graças ao avanço computacional, porque exigiu muito poder computacional para poder apresentar essa prova, certo? Enfim, na década de 70, meados da década de 70, esses 2 pesquisadores responderam que todo mapa pode ser colorido usando-se no máximo 4 cores. Então, você pode pegar qualquer mapa e você pode colorir ele usando até, no máximo, 4 cores, tá certo? Só que aí tem um porém, né? Existem alguns mapas, e aí eu queria mostrar para você aqui um mapazinho dos Estados Unidos. Deixa eu passar aqui para a tela. Certo? Que ele tem uma característica que faz com que ele seja diferente, né? Então, nos Estados Unidos, o estado de Michigan, ele é dividido. Ele tem uma parte, né, nessa península aqui e uma outra parte nessa outra península, como vocês podem observar aí na ilustração. Então, nesse tipo de mapa, já não dá para a gente empregar o que foi descoberto aqui pelos 2 pesquisadores. Vocês observam até que Michigan, né, os 2 pedaços de Michigan possuem a mesma cor, correto? Entendido? Então, nesse caso, né, deixa eu fechar logo isso aqui, a gente voltar para a nossa tela. Pronto. Então, nesse caso, nós temos aqui a coloração de mapas como um dos problemas que a gente utiliza grafos, certo? E vamos agora passar para outro, que é o escalonamento de avaliações. O problema de escalonamento de avaliações, que também foi, de certa maneira, falado no vídeo de pré-aula, ele é um problema que tem a ver com coloração de mapas. Veja bem,
em uma universidade, nós temos aí milhares de estudantes, nós temos centenas de cursos, certo? Centenas de cursos, milhares de estudantes, e cada um desses cursos realiza avaliações no final do semestre para esses milhares de estudantes. Bom, aí você tem um grande problema, né? Como é que a gente vai escalonar a realização desses exames, né? Então, se a gente pudesse colocar cada exame realizar apenas um exame por período, né? O período de exames ia ficar muito longo, né? Vamos supor que o período de exames começasse em maio e ia terminar em novembro, então ficaria muito inviável. Então, o que é que a universidade quer, né? Ela quer uma quantidade mínima, né, de períodos de exame, em que um estudante que está matriculado em 2 cursos diferentes não tenha choque de horário, que é um problema semelhante àquele que a gente viu, né, no vídeo de pré-aula. No vídeo de pré-aula, o problema que foi apresentado era de alocação de disciplinas, certo? Então, tanto a alocação de disciplinas como escalonamento, como esse dos exames, constitui o mesmo tipo de problema, ou seja, é um problema de escalonamento, tá certo? E esse problema, ele tem a ver com coloração de mapas. Por quê? Porque, da mesma forma que no problema de coloração de mapas, você olha para os países, deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha, você olha para os países que têm fronteira, como sendo, né, países que possuem uma ligação no grafo, certo? As disciplinas, aliás, os horários também serão percebidos da mesma maneira, certo? Entendido? Bom, problema de escalonamento, certo? Então, como vocês viram aqui, nosso problema um estudante ele não pode fazer 2 exames finais de curso diferentes ao mesmo tempo, que é semelhante àquele problema da alocação das disciplinas que a gente viu no vídeo de pré-aula, certo? Então, a solução para ele é o quê? É que exista um esquema de exames finais que não haja choque entre os diferentes. Então, da mesma maneira que lá no vídeo de pré-aula, nós organizamos as disciplinas, colocava aquelas disciplinas que os estudantes cursavam, né, em comum com arestas, né, a gente pode utilizar o mesmo procedimento para fazer isso aqui. E aí, turma, para vocês terem uma ideia, assim, para ficar bem claro na mente de vocês, como esses 2 problemas, eles são semelhantes, né, eu montei aqui essa tabelinha que eu peguei do livro, e aí fica mais fácil você entender. Então, vejam bem, o nosso problema, né, atribui uma condição objetiva. Então, nós temos um problema e a gente tem uma condição objetiva, né? No caso, a condição objetiva do problema de coloração de mapas é ter cores diferentes em países fronteiriços. A condição objetiva do problema de escalonamento é não ter choque de horário. Então, vejam bem, no caso da coloração de mapas, né, nós temos cores, e no caso do escalonamento de exames, temos períodos. No caso da coloração de mapas, eu tenho países e aqui cursos. Então, cada um desses elementos, eles vão compor, né, países vão ser representados por vértices e os cursos também serão representados por vértices no nosso gráfico. A ligação entre eles, né, ou seja, se um país faz fronteira com outro, então eu preciso o quê? Estabelecer uma aresta entre esses 2 países. Se um curso choca com outro, né, o horário de um curso, então eu estabeleço uma aresta entre eles, certo? Então, no caso aqui, como eu acabei de falar, né, fronteiras comuns, cores diferentes, estudantes comuns, períodos diferentes. Então, se eu tenho um determinado curso de matemática discreta, que tem alunos da disciplina de álgebra linear, então essas 2 disciplinas vão ter o quê? Vão ter uma ligação entre elas, correto? Vai ter uma aresta, certo? No caso aqui da coloração de mapas, eu trabalho com um mínimo de cores. No caso aqui do escalonamento de exames, um mínimo de períodos. Então, essas condições mínimas é o que a gente está buscando, né, resolver através da teoria dos grafos, correto? Entendido? Bom, vamos agora passar aqui para um outro exemplo, que é bem legalzinho, que é esse daqui. Seguinte, imagine que numa cidade, você tem... essa cidade ela é muito simples, ela tem somente 3 casas, e ela tem 3 usinas. Uma usina que produz gás, uma usina que produz água e uma usina que produz energia, certo? Cada uma dessas casas vai receber uma ligação de energia, uma ligação de água e uma ligação de gás, correto?
Essas ligações estão sendo representadas por essas linhas coloridas, beleza? Então, o gás é o amarelo, a água é o azulzinho e a energia é o vermelho. Bom, qual é a nossa condição objetiva aí? A condição objetiva é que eu distribua essas ligações sem que haja um cruzamento. Então, você observa que, no caso aqui dessa casa, né, essa casinha aqui, certo? Dada a posição dela em relação às outras e em relação às usinas, né? Há um cruzamento entre a ligação de água e a ligação de gás aqui. Isso não pode acontecer. Então, o que nós temos aí? O que resolveria o nosso problema? Um grafo planar, certo? Então, esse é um tipo de aplicação do conceito de grafo planar que a gente viu, inclusive, ainda há pouco no Kahoot, né? No quiz a gente falou um pouco sobre grafo planar, tá certo? Então, isso daí mostra para vocês como o assunto grafos, ele é muito, como é que se diz? Muito presente na vida cotidiana. Então, existem vários problemas da vida cotidiana que podem ser resolvidos através do uso de grafos, correto? Bom, esse problema aqui dos 3 serviços pode nos remeter também a um outro tipo de problema da indústria, que é como você construir uma placa de circuito. Então, quem já teve a curiosidade de abrir um dispositivo eletrônico que tem uma placa de circuito lógico, deve ter percebido que essas placas de circuito lógico parecem muito, né? Essas ligações entre os diversos componentes, circuito integrado, resistores, capacitores, enfim, tudo aquilo dali, né? Com essa ideia da ligação dos 3 serviços. Bem, uma placa de circuito, quando ela é bem projetada, essas ligações elas não podem figurar com isso daqui, com cruzamentos. Então, você tem que construir uma espécie de grafo planar. Uma alternativa para isso é você distribuir a placa em camadas, só que isso encarece a placa, né? Então, vejam aí mais uma aplicação. Bem, no nosso vídeo, a gente falou do problema das pontes Königsberg. Eu queria só refrescar a memória de vocês, né, sobre esse problema, porque esse problema das pontes de Königsberg, ele remete a um outro problema que é muito comum na vida cotidiana, que é o problema de rotas, certo? Então, imagine que você é um planejador urbano, né, um secretário de serviços, né, da prefeitura, e você precisa planejar as rotas dos caminhões que fazem a coleta de lixo, né? Então, se um caminhão ele puder fazer uma rota em que ele não precise passar 2 vezes pela mesma rua, né, ou seja, ele vai e volta, isso daqui vai representar o quê? Economia de combustível. Então, uma rota ótima seria aquela rota em que os caminhões, eles passam apenas uma vez por determinada rua. Para isso daí, nós temos o quê? Um caminho euleriano, correto? Entendido? Então, é aí que vocês percebem o quanto o estudo de grafos é um negócio assim empolgante, tá bom? Tá certo? Bom, dito isso, espero que vocês tenham compreendido bem direitinho, e agora a gente vai mudar um pouquinho o foco de como foram apresentados os conceitos para vocês na pré-aula. Agora a gente vai utilizar a apresentação feita pelo autor do outro livro, certo? Bem, começar pelo fundamental, né? Que é a definição. Então, na definição que foi apresentada no vídeo de pré-aula, essa definição foi muito mais focada na representação pictórica de grafo, correto? Já essa aqui, prestem bastante atenção, por gentileza. Eu vou apresentar para vocês uma definição muito mais ligada ao conceito de conjuntos, à teoria de conjuntos. Como eu sei que conjuntos é um assunto que muitos de vocês já viram em algum momento da vida estudantil de vocês, eu não vou me aprofundar em determinados pontos, apesar de que, na semana que vem, nós iremos trabalhar com conjuntos, certo? E aí vai ficar mais claro ainda para vocês isso daqui. Então, definindo um grafo a partir da teoria de conjuntos. Então, o que é um grafo? É um par, né? G igual a VE. Então, vejam bem, ó. G igual a VE, isso daqui está muito parecido com o que foi visto anteriormente, em que V é um conjunto finito, né? E é também um conjunto, só que é um conjunto de subconjuntos de elementos de V. Olha, falando assim, essa definição ela parece um pouco confusa, né? E aí você
pode dizer assim, a definição pictórica era muito mais divertida, era muito mais fácil de entender. Mas preste atenção. Então, primeira parte da definição. Eu estou dizendo que V é um conjunto finito. Eu não estou especificando se é um conjunto finito de números, se é um conjunto finito de pessoas. E o grande barato dessa definição é que ela deixa o campo bem aberto. Então, para isso, você pode olhar para diversos objetos como sendo grafos. Ok? Entendido? Passíveis de serem representados por grafos. Bom, já a segunda parte do par, que é representada pela letra E, ele está dizendo que é um conjunto de subconjuntos de dois elementos do primeiro conjunto, o conjunto V. Então, vamos lá. Vamos aqui facilitar a vida de vocês. Né? Vamos descer um pouquinho o nível de abstração, porque essa definição realmente ela tem um nível de abstração lá em cima. Vamos aqui usar um exemplo. Né? Eu tenho aqui o G, né, que está representando um grafo G, e aqui eu tenho dois conjuntos. Esse primeiro conjunto, formado pelos números de 1 até 7, seria o meu V. E tenho aqui o meu segundo conjunto, que vocês podem observar. Ele é formado por subconjuntos do conjunto V, né, que aqui é o meu E. E observe que cada um desses subconjuntos, beleza, é composto por dois elementos, certo? Então, V representa os meus vértices, os vértices do meu grafo, e o conjunto E representa as arestas. Beleza? Bem, essa perspectiva aí, ela é muito boa para quando você estiver na disciplina de algoritmos para grafos, você entender como é que você vai representar um objeto que você conheceu inicialmente de forma pictórica, ou seja, através de uma imagem, da figura. Como é que você vai fazer essa representação dentro de um algoritmo? Né? Dentro de um código escrito em C, por exemplo. Você vai utilizar essa estrutura aqui, certo? Então, vejam bem. Uma vez que eu coloco dessa forma, o que nós podemos fazer aqui? Vamos agora pegar esse grafo, né? A gente pode olhar para o G. A gente deve olhar para o G como sendo um grafo, isso aqui é um grafo, e agora vamos fazer a representação pictórica dele. Seria basicamente isso daqui, ó. 1, 2, né? Ou seja, os elementos do conjunto V seriam os meus vértices, certo? Eu estou distribuindo aqui, tomara que dê certo fazer as ligações. 1, 2, 3, 4, 5, está faltando 6. Certo? E agora a gente olha aqui para as minhas arestas, né? E vai ligando os pontinhos. Então, 1, 2, 1, 3, 2, 3, né? 3, 4, 5, 6. Vou ligar aqui o 5, 6. E você vê que o vértice 7 está isolado, ou seja, não tem nenhuma aresta ligando o vértice 7, e você vê também que os vértices 5 e 6, eles possuem uma aresta ligando a eles, mas eles não estão ligados aos demais. Bom, isso daqui seria uma representação pictórica desse nosso gráfico. Então, nessa aula, eu vou trabalhar muito mais com essa representação como conjuntos, né, do que mesmo com uma representação pictórica. Apesar de que, aqui e acolá, a gente vai pegar a representação em conjuntos e apresentar a representação pictórica para ficar mais fácil para vocês. Beleza? Então, até aí alguma dúvida? Sim ou não? Levanta a mãozinha quem tiver dúvida, se manifeste no chat. Deixa eu ligar aqui o chat para mim, para ver. Tranquilo, né? Então, turma, voltamos aqui para o nosso assunto. Ficou claro para vocês que, essencialmente, um grafo ele é composto por um par, né? Ele é formado inicialmente por um conjunto de vértices e um conjunto formado de subconjuntos compostos de dois elementos que são subconjuntos do conjunto de vértices, ok? Esse segundo conjunto nós chamamos de arestas, beleza? Entendido? Bom, um primeiro conceito que eu preciso que vocês compreendam também e que não foi apresentado diretamente na pré-aula, mas fica fácil para vocês entenderem, é o conceito de adjacência. Certo? Então, quando é que
existe essa relação de adjacência. Então, veja bem, ó, nessa nossa unidade de conhecimento, nós estamos trabalhando com o quê? Com pensamento relacional. Então, já começamos a ver o emprego dessa expressão, de relação. Então, a adjacência é uma relação. É uma relação que se estabelece entre dois vértices, tá bom? Então, vejam bem, ó, seja um G, um grafo, né, composto por V e E U e V pertencente a V. Então, eu estou gostando muito dessa maneira também, porque ela já acostuma vocês também com a literatura matemática, com a leitura, né, da literatura matemática. O autor, ele é muito rigoroso com relação a essa apresentação das definições. Então, vejam bem, ele sempre começa uma definição bem clara mesmo. Seja um G, um grafo, e U e V pertencente a V. Então, não tem para onde correr. G é um grafo, U e V são vértices que pertencem a V, né? Então, lembre-se que o V, que é o componente aqui do grafo, é o conjunto de vértices. Dizemos que U é adjacente, ó, é adjacente a V, né? Se somente se, esse SSE quer dizer se somente se, o par UV pertence ao conjunto de arestas, certo? Então, se de repente você pegar um par UV e esse par não pertence ao conjunto E, que é o conjunto de arestas, significa o quê? Que não existe uma relação de adjacência entre aqueles dois vértices. Para haver uma relação de adjacência entre os vértices, precisamos que esse par UV pertença ao conjunto E. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo, e aí vai ficar fácil para vocês entenderem. Ó, vejam bem, se você estivesse fazendo um algoritmo para verificar se o par 6, 7, opa. Peraí, tem uma pergunta muito boa aqui no chat. Um grafo pode ser dirigido e, ao mesmo tempo, sem direção? Não, Eline, infelizmente não. Ou um grafo ele é dirigido, ou ele não é dirigido. O que pode acontecer é o seguinte, porque tem um grafo não dirigido, ele, de certa maneira, é um grafo bidirecional. Ele tem a direção nos dois sentidos, correto? Então, acho que o sentido da tua pergunta seria mais ou menos isso. Então, um grafo que não é dirigido, ele pode ser encarado também como um grafo bidirecional, tá bom? Mas por que existem grafos direcionais? Porque, veja bem, por exemplo, você está fazendo um grafo para mapear o sistema de rotas numa cidade. Em uma cidade, aqui e acolá você encontra ruas de mão única. Então, um grafo direcional, um grafo dirigido, é o gráfico que você vai utilizar para modelar uma situação como essa. Naquelas ruas que tem mão dupla, então você utiliza um gráfico não direcional. Ou seja, dependendo do problema que você está modelando, você vai ter um grafo misto, em que tanto você vai ter um bidirecionamento, ou seja, pegando aqui esse problema de rotas, né? Você vai ter ruas com dois sentidos, né? E rua com sentido único. Peraí. Gente, acabamos de dizer, eu estava aqui procurando na minha mente, eu disse, quem é essa aluna, meu Deus, é Eline. Aí eu pensei, não, deve ter entrado no reajuste. Tá certo, meu amigo João, estou utilizando aí a conta da irmã para entrar, tudo bem. Vocês veem como as aulas remotas também podem ser divertidas, né? Uma coisa dessa aconteceria numa aula presencial. Já imaginou a Eline assumindo o lugar do João Paulo lá na aula presencial? Isso não ia dar certo. Beleza? Bom, ficou esclarecido aqui. João, ficou entendido a tua pergunta, cara? Sobre um grafo ser direcionado e não? Aliás, ao mesmo tempo? O Matheus foi boa, Matheus. Vim sem querer no lugar do João. Bom, maravilha a participação de vocês. Gente, vamos voltar aqui para o exemplo que eu estava dando sobre adjacência. Então, suponhamos, né, que eu tenho esse grafo G com esse conjunto de vértices, esse conjunto de arestas, e aí eu pergunto a você, essa aresta aqui, ela faz parte do grafo? Então, você vai ver que esse par 6, 7, ele não pertence, né? Ele não pertence
por exemplo, 2, 3. O par 2, 3 pertence ao conjunto E de arestas. Então, o que a gente pode imaginar aí? Vamos supor que você utiliza esse mapa para modelar os caminhos que um determinado personagem pode percorrer num jogo, né? Então, um personagem vai tentar ir para um determinado caminho, certo? Vamos supor, o personagem está aqui no vértice 1, né? E ele deseja ir até o vértice 4, certo? Existe caminho para ele percorrer? Existe, né? Tem ligação. Só que o que ele vai checar? Ele vai checar cada uma das arestas que ele tem disponível aqui no conjunto E para verificar como é que ele chega lá. Só aí vocês já estão vendo como alguma coisa que vocês vão trabalhar lá na disciplina de algoritmos para grafos. Certo? Então é isso que vocês vão trabalhar em algoritmos para grafos. Pegar essa parada que eu estou ensinando para vocês aqui, né? E estudar algoritmos para trabalhar com isso aqui. Tá certo? Bom, vamos passar adiante. Acredito que ficou claro para vocês o conceito de adjacência. Alguém tem alguma dúvida sobre o conceito de adjacências? Não, né? Então, só recapitulando. Dois vértices podem ser ou não adjacentes, certo? E toda vez que você estiver considerando a verificação da propriedade da adjacência, né, a relação de adjacência é sempre entre dois vértices, correto? Então, a verificação sempre vai ser par a par. Bom, como é que eu represento uma adjacência em linguagem matemática? Você utiliza o til, certo? Então, aqui é U til V, significa que U é adjacente a V. Aí, um detalhe interessante. No caso aqui do nosso gráfico, que não é um gráfico dirigido, né, você pode dizer que U é adjacente a V, né, assim como V é adjacente a U. Então, há uma bidirecionalidade nessa noção de adjacência, certo? Então, a gente vê que a relação de adjacente ela é uma relação simétrica. Então, tanto eu vou de U para V, como eu vou de V para U. Essa palavra simétrica, né, vocês gravem ela porque vai ser utilizada no futuro, tá bom? Bom, um outro conceito importante, trabalhando ainda com o conceito de adjacência e conceito de grafo, é o conceito de ponto terminal. Então, toda e qualquer aresta terá pontos terminais. Então, veja bem, ó, se o V é uma aresta, né, então vejam bem, em G, dizemos que U e V são pontos terminais da aresta. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Ó, 1 é um ponto terminal, 2 é um ponto terminal, 3, todos esses que vocês estão vendo aqui, que eles pertencem ao conjunto E, certo? São vistos como pontos terminais, beleza? Aqui não tem muito o que se discutir, não, mas é para vocês compreenderem as terminologias. Gente, por que eu estou enfatizando nessa história das terminologias? É porque quando você for estabelecer uma prova, né, e isso vai ser assunto para lista de exercício futura, vocês vão utilizar muito essas terminologias, tá bom? Então, por isso que é fundamental que vocês compreendam muito bem isso aqui. Bom, um outro termo interessante é o termo incidente, né? O que quer dizer esse termo? Suponhamos que V, né, seja um vértice e um ponto terminal da aresta E. Então, veja bem, o V ele é um vértice e também um ponto terminal de uma aresta, certo? Observem que isso não pode se aplicar a, por exemplo, a esse vértice 7. Por quê? Porque o vértice 7 aí do nosso exemplo, ele não é ponto terminal de aresta, tá certo? Ou seja, o que eu vou falar daqui a pouco sobre o conceito de incidente não pode se aplicar a esse vértice aqui, porque ele não é ponto terminal, tá bom? Vamos lá, voltar. Então, incidente então, vamos lá, e um ponto terminal da aresta E. Então, V, né, pertence a essa aresta. Olha, então, isso quer dizer o quê? Dizemos que V é incidente a E, certo? Olha, eu empreguei aqui o pertence, né?
aquele que é da teoria de conjuntos, a UE, porque a gente sabe que cada aresta é um subconjunto, né? É um conjunto também, como a gente representou aqui, ó. Opa! Ó, cada aresta, vejam que cada arestazinha é um conjunto, que, por sua vez, é um subconjunto de V, tá bom? Então, por isso que a gente utilizou o pertence ali, beleza? Então, voltemos aqui para o nosso gráfico. Eu posso dizer que 1, 2, 3, 5 e 6 e 4, eles são adjacentes a alguma aresta? São, né? Por quê? Porque eles são pontos terminais de arestas. Não posso dizer que 7 é adjacente a ninguém, porque ele não é ponto terminal. Então, vejam aí a beleza dos conceitos, como eles estão ligados, né? Então, não tem como você cair na ambiguidade. Beleza? Vamos passar adiante aqui. Bem, e aí a gente revê um conceito que foi visto anteriormente, né, na pré-aula, que é o conceito de laço, né? Então, um laço é uma aresta que une um vértice a si mesmo. Bom, gente, nesses grafos que eu vou trabalhar nessa etapa, nessa aula, eu vou trabalhar somente com grafos simples. Mas existe um outro tipo de grafo, que são chamados multigrafos. Eles possuem algumas propriedades que um grafo simples não tem. Vou aqui desenhar para ficar mais fácil para vocês, certo? Então, vamos supor que eu tenho um grafo que é desse formato aqui. Então, eu tenho uma aresta E1 e uma aresta E2, certo? Essas duas arestas, elas são paralelas, ok? Isso aqui caracteriza o multigrafo, tá certo? Uma outra coisa que caracteriza o multigrafo é a existência de laços, tá bom? Então, num grafo simples, a gente não tem laços, a gente não tem arestas paralelas, tá certo? Então, os grafos que eu vou trabalhar nessa aula são todos grafos simples. Quando você se deparar com algum problema que envolva grafos, é importante você tentar ver se aquele problema está trabalhando só com grafos simples ou com multigrafos, né? Quando envolve multigrafo, o problema fica mais complexo, tá bom? Entendido? Até a própria representação é mais complicadinha, né? Porque você veja bem, ó, olha como a coisa é complicada na representação do multigrafo. Num grafo simples, cada aresta pode ser representada como um subconjunto do conjunto de vértices, correto? No caso do multigrafo, eu teria, né, subconjuntos repetidos. E aí acaba ferindo a teoria de conjuntos, tá bom? Você sabe que num conjunto, né, nós temos elementos distintos, ou seja, se eu tenho aqui um conjunto com esses elementos aqui, certo? Isso daqui equivale a ter a esse outro conjunto aqui, apenas com um elemento, correto? Bom, mas conjuntos é assunto para a próxima semana. Gente, avançando aqui. Bom, na pré-aula, vocês foram apresentados ao conceito de grafo, aliás, de grau de um vértice. Só que esse grau de vértice foi apresentado para vocês da forma pictórica, né? Então, tinha lá o grafo, eu enfatizei a ideia de que o grau de um vértice é a quantidade de vezes que um vértice é tocado por arestas, né? Tem até um ponto que eu cometi um erro lá no vídeo, onde eu estou lá exibindo um grafo, e aí ele tem um laço e eu faço a contagem de maneira errada. Teve até uma colega de vocês que me mandou uma perguntinha pelo WhatsApp, aí eu corrigi, né, e aproveito para me corrigir novamente aqui, tá bom? Então, eu cometo um pequeno deslize lá no vídeo de pré-aula com relação a esse lance da contagem, quando envolve laço, né? Então, só para reforçar a ideia. Quando eu tenho um vértice e ele tem um laço, como esse daqui, certo? Aqui é o vértice A. Então, qual é o grau desse vértice? É 2, porque eu tenho esse vértice é tocado duas vezes, né? Apesar de ser um laço, que tem apenas uma aresta, mas ele é tocado duas vezes, um toque aqui e outro toque acolá, tá bom? Então, acho que ficou claro para vocês, beleza? Então, sempre que vocês se depararem com laços, né, aquele laço tem uma contagem diferente. Mas vamos voltar para cá. Bom, quando a gente fala de grau, né,
nessa abordagem aqui, nós primeiro vamos entender o conceito de vizinhança, certo? Entendido? Olha como grafos é um negócio também que, como eu disse para vocês várias vezes ao longo de hoje, a gente olha para o nosso cotidiano e enxerga grafos em vários locais. A rua que a gente mora, né, onde a casa da gente está localizada, pode ser vista como uma espécie de grafo. E cada vizinho meu, né, cada casa é um vértice, né, e a ligação entre essas casas seriam as arestas. Beleza? Bom, vamos entender aqui o que diz o nosso conceito. Seja G um grafo, né, e suponhamos U e V que sejam vértices de G. Certo? Então, eu tenho aqui um grafo, U e V são vértices quaisquer de G. Se U e V são adjacentes, o conceito de adjacente a gente acabou de ver, certo? Dizemos que U e V são vizinhos, beleza? E aí foge um pouquinho da ideia do conceito de vizinhança que a gente encontra na vida real, né? Então, geralmente, a gente considera vizinho nosso não somente aquela casa que está vizinha à nossa casa, que está colada à nossa casa, mas também o vizinho de frente, o vizinho de fundo e por aí vai, né? Até o vizinho lá da esquina, a gente às vezes considera vizinho da gente também. Mas só que o conceito de vizinhança para a teoria de grafos ela é muito mais rígida. Somente são considerados vizinhos aqueles vértices que são adjacentes. Se um determinado vértice não é adjacente, ele não pode ser considerado vizinho. Vamos voltar lá para o nosso exemplo? Então, ó, quais são os vizinhos do vértice 1? O vértice 2 e o vértice 3. O vértice 4 é vizinho de 1? Não, porque ele não é adjacente ao vértice 1. Quais são os vizinhos do vértice 5? Apenas o vértice 6. E o vértice 7 não tem vizinho nenhum, porque ele não é adjacente a ninguém. Beleza? Bom, voltemos para o conceito de vizinhança. Bom, como é que eu represento matematicamente o conceito de vizinhança? Simples. O conceito de vizinhança, né, os vizinhos, é um conjunto também, no qual, né, eu também posso até imaginar que esse N, aqui o N esse N representa a vizinhança, né? Então, NV é igual a U pertence a V, tal que U é adjacente a V. Então, eu só vou considerar vizinho, como eu já falei para vocês, aqueles vértices que são adjacentes. Tranquilo? Então, se eu tenho aqui aquele meu grafo, certo? Vamos aqui calcular a vizinhança de cada um deles. Então, a vizinhança de 1, quem são os vizinhos de 1, né? É o 2, certo? Beleza, deixa eu ver aqui uma coisa. Como foi que ele representou aqui? Falou de vizinho. O 2 e o 3, né? Quem é o vizinho do 2? O 2 é o 1. Deixa eu ver aqui o 3 também. Certo? E assim sucessivamente. Então, o que a gente observa aí? A gente observa que a quantidade de vizinhos que um determinado vértice possui é o quê? É a quantidade de arestas, né, a qual ele é, assim, ele é incidente, né, certo? Então, a quantidade de arestas que tocam aquele vértice, vamos dizer assim, entendeu? Então, aí a gente começa a ligar os conceitos que eu apresentei na aula, né, na pré-aula, que era o conceito pictórico, e agora o conceito utilizando, né, muito mais abstração. Então, vejam bem, continuemos aqui. A vizinhança do 3, né? Quem são os vizinhos de 3? É o 1, o 2, o 4, ok? Então, vejam que nesse caso aqui, certo? Eu tenho 3 vizinhos para o 3, tenho 2 vizinhos para o 1. Qual é a vizinhança do 7? Observem que o 7 não tem vizinho nenhum. Então, o 0. Entendido? Bom, então, a partir desse conceito de vizinhança, o que é que nós podemos derivar? O conceito de grau, certo? Que é justamente o que nós temos aqui, ó. Beleza? Então, o número de vizinhos de um vértice é o grau daquele vértice, tá certo? Então, no vídeo de pré-aula, eu apresentei o conceito de grau de vértice já de uma forma direta, porque aquela forma ali
era a forma mais fácil de você entender visualmente o conceito de grau. Só que nem sempre, principalmente quando a gente vai trabalhar com algoritmos para grafo, você vai estar se valendo de um mecanismo visual, correto? Então, por isso que é interessante para vocês aprenderem essa abordagem que eu estou passando para vocês agora nessa aula. Mas vamos continuar aqui, ó. Então, a gente pode definir grau, né? Compreendido aí o conceito de vizinhança, tranquilo, né? Então, o número de vizinhos de um vértice é denominado grau do vértice, tá? Isso está pacífico. Mas como é que a gente define formalmente o grau? Né? Seja G, né, e seja V pertencente ao conjunto dos vértices, o grau de V é o número de arestas com as quais, ó, aqui já está uma definição bem mais formal, com as quais V é incidente. Lembre-se que o conceito de incidente a gente viu ainda há pouco. Ou seja, eu posso representar o grau de um vértice dessa maneira aqui, dg, né? Por que D, professor? Por que não G? Porque D, né? Degree, acho que é assim, é a palavra grau em inglês, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Degree. D-E-G-R-E-E. Degree. Ou simplesmente assim, ó. Observem, turma, que a gente pode olhar para o grau de um vértice como se fosse uma espécie de função, né? Onde eu passo um parâmetro, que no caso seria o vértice, ela vai me retornar um inteiro, que é o grau. E aí, turma, observem bem, eu tenho aqui tranquilamente uma outra representação que vai ficar bem mais claro, porque ela junta os dois conceitos, o conceito de vizinhança e o conceito de grau. Então, vejam bem, vocês sabem que quando eu coloco em um conjunto essas duas barras paralelas, eu estou fazendo o que? A cardinalidade desse conjunto, ou seja, eu estou contando quantos elementos tem aquele conjunto. Então, a gente sabe que o vizinho de um determinado vértice vai retornar a quantidade de vizinhos dele. E essa quantidade de vizinhos é justamente o grau daquele vértice. Beleza? Tranquilo? Bom, então até aí tudo bem. Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí a gente se depara com um primeiro teorema. Então, lembremos que os teoremas, eles são ferramentas extremamente úteis para nós, principalmente quando nós vamos desenvolver alguma prova. Se eu não me engano, esse teorema foi apresentado na pré-aula. Então, vejam bem, seja G um grafo, a soma dos graus dos vértices em G é o dobro do número de arestas. Ou, simbolicamente falando, né, eu tenho isso daqui. Então, se eu pegar todos os graus de um determinado, dos vértices de um determinado grafo e somar todos eles, isso é igual a pegar o número de arestas e multiplicar por 2. Beleza? Entendido? Tranquilo aí, turma? Então, esse teoremazinho aqui é super útil, tem em várias situações você pode utilizar esse teorema para resolver problemas. Certo? Vamos aqui avançar um pouquinho, porque a hora já está avançando. Turma, a gente pode representar grafos também através de uma matriz que a gente chama de matriz de adjacência. Certo? Essa matriz de adjacência, ela vai ser composta por zeros e uns, sendo que no célula que recebe 1, significa que ali aconteceu, ali tem uma aresta. Aliás, tem uma aresta, certo? Essa matriz aqui, ela está representando esse gráfico que a gente vem trabalhando desde o início. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, cada um dos elementos que compõem o conjunto de vértices, certo? Então, imagine que aqui é cada linha, cada coluna. E o que é que nós temos aqui? Nós temos que as nossas arestas, elas são representadas por esse 1, onde eu tenho aqui, ó. Eu sei que eu tenho uma ligação entre o vértice 1 e o vértice 2, certo? Bom, por que ela aparece duas vezes aqui na matriz, né? Porque nesse nosso caso aqui, o nosso gráfico, ele não é um gráfico direcional, tá certo? Por isso que ele aparece duas vezes. Bom, nós observamos que
o elemento na linha I, na coluna J, né, da matriz, é 1 se VI for adjacente a VJ. Então, eu tenho uma adjacência aqui entre esses dois elementos. Então, significa que é 1, que eu acabei de comentar para vocês. Pergunto a vocês, quantos 1 há nessa matriz? Ou seja, quantas arestas nós temos na matriz, né? Beleza? Então, temos o nosso autor, ele coloca duas possíveis respostas para essa perguntinha aqui. Então, eu vou até ler aqui para vocês, que fica mais fácil vocês entenderem. Certo? Então, qual seria a primeira resposta? Então, observe que para cada aresta G, há exatamente 2, 1 na tabela. Então, veja bem, eu tenho aqui a aresta 1, 2, certo? Então, eu tenho um aqui e um aqui. Ok? Entendido? Beleza? Assim, o número de uns na tabela é exatamente 2 vezes R. Então, 2 vezes a quantidade de arestas é a quantidade de uns. Ou seja, se você pegar aquele seu gráfico, né, que a gente viu anteriormente, multiplicar a quantidade de arestas, eu vou ter a quantidade de uns. Uma segunda resposta possível era o quê? Era você contar cada um de cada linha, né, como ele diz aqui, ó. Consideremos determinada linha dessa tabela. Digamos, a linha correspondente a um vértice VI, há um 1 nessa linha exatamente para os vértices adjacentes a VI. Então, vejam bem, eu tenho aqui um 1 para o vértice adjacente ao 1 e ao 2, certo? Eu tenho aqui um 1 também adjacente do vértice 1, 2 e 1, que é justamente esse exemplo que ele estava falando, certo? Dessa forma, o número de uns nessa linha é exatamente o grau do vértice, isto é, o grau do determinado vértice. Portanto, o número de uns em toda a tabela é a soma dos subtotais de linhas. Se eu pegar cada um de cada linha dessa daqui, eu vou ter o subtotal de cada linha, somo tudo, vou ter a quantidade de uns, certo? Bom, por que nós usamos essa matriz para representar também esse gráfico? Também é uma forma de você implementar, através de uma linguagem de programação, utilizando essa estrutura de dados, certo? Vocês já fizeram lógica de programação, então já conhece o conceito de matriz aplicado à programação. Então, se eu pedisse para vocês escrever um programinha em C ou em Pascal que representasse um determinado gráfico em uma matriz, né, vocês já poderiam me entregar esse código numa boa, né? Semana que vem? Pode ser? Vocês estão acordados aí ainda? Bom, vamos voltar aqui. Opa, já tem gente se manifestando aí, ó. Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Gente, uma outra terminologia importante. Grau máximo e grau mínimo, né? Aproveitando o ensejo dessa proposta que eu fiz ainda há pouco para vocês, né, não se admirem se eu, ao longo desse semestre, pedir algum trabalhinho, alguma tarefinha de implementação, tá certo? Você já conhece um pouco de linguagem de programação, né? Então, não se admire se surgir uma tarefa que eu peça uma implementação em linguagem, tá certo? Fiquem atentos. Bom, gente, então, continuemos aqui. Grau máximo e grau mínimo. Então, nós podemos ter num grafo o grau máximo dele, ou seja, seria aquele valor, né, aquela aresta que tem o maior número de adjacências, né? Então, o número que tem maior grau, a gente vai chamar de grau máximo, né? Não tem muito o que se falar, né? E o grau mínimo é aquele autoexplicativo. No nosso exemplo anterior, vocês devem ter observado que tem um vértice que ele tem grau 3. Deixa eu voltar para cá. Ó, o vértice 3, você observa que ele tem grau 3, certo? E quem é o grau mínimo? É o vértice 7, porque ele tem grau 0, correto? Então, não tem muito o que a gente discutir aqui. A única coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é porque aqui é o delta, todo mundo conhece, né? É o delta maiúsculo, e aqui também é o delta minúsculo, tá bom? Então, esse autor utiliza essa representação. Bem, vamos agora para um outro conceito importantíssimo, que é o conceito de grafos regulares. Quando um grafo, aliás, quando todos os vértices de um determinado grafo G possuem o mesmo grau, a gente chama aquele grafo de grafo regular. E aí a gente utiliza
né, para se referir a ele, uma terminologiazinha bem específica. Observe esse grafo aqui. Todos os vértices têm grau 3, então ele é um grafo 3 regular. Correto? Se eu tivesse um grafo como esse daqui, qual seria, esse grafo aqui seria o quê? Seria um grafo 2 regular. Certo? Entendido? E por aí vai. Ok? Bom, continuando aqui. Bem, às vezes é comum nós utilizarmos para representar o conjunto de vértices e o conjunto de arestas essa nomenclatura aqui, certo? Ou seja, V é o conjunto de vértices e G é o meu grafo G. E é o conjunto de arestas do grafo G, correto? Aqui é apenas uma questão de terminologia. Bom, ordem e tamanho. Então, um grafo tem uma ordem, um grafo tem um tamanho? Tem. Só que são conceitos bem distintos. Então, a ordem do grafo é o número de vértices em G. Então, a quantidade de elementos no conjunto V vai me dizer qual é a ordem daquele grafo. Tá certo? E o tamanho? O tamanho está relacionado ao número de arestas. Beleza? Então, a quantidade de subconjuntos que eu tenho lá no conjunto E, né, que vocês viram lá na representação, vai me dar o tamanho daquele grafo. Tá certo? Bom, grafo completo é um outro conceito muito importante. Beleza? Então, se todos os pares de vértices distintos são adjacentes em G, dizemos que aquele grafo é completo. Certo? Então, em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Suponhamos que eu tenha, deixa eu abrir aqui mais algumas linhazinhas, eu tenho um gráfico como esse daqui. Esse gráfico, todos os vértices estão ligados uns aos outros. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem algum outro exemplo. Pegar aqui o exemplo que ele coloca aqui no livro. É capaz de vocês até acharem mais interessante. Vamos lá. Isso aqui. Pronto. Esse grafo aqui, ele é um grafo completo. Certo? Opa. Bom, formou um pentagrama, né? Então, isso daqui é um exemplo de um grafo completo, certo? Um grafo completo, ele deve ser representado por Kn, onde esse N é a quantidade de arestas, aliás, de vértices que tem nesse grafo. Então, aqui seria um grafo K5, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, é um grafo K5, correto? Entendido? Então, um grafo só é completo quando ele tem todos os seus vértices com ligações. Vocês observam o seguinte, num grafo completo, todos os caminhos são possíveis. Então, eu posso chegar, vamos supor que esse daqui é o vértice A, e aqui eu tenho o vértice B. Então, eu tenho vários caminhos para chegar no vértice B. Tá certo? Então, as aplicações para isso aí, tem muitas. Beleza? Bom, continuando aqui. Bem, gente, já chegando aos finalmente da aula de hoje, né? Hoje a gente avançou um pouquinho também, além das 11 horas. Aliás, eu estou avançando sempre depois de 11 horas com vocês. Sintam-se privilegiados por isso. Então, vejam bem. Conceito aqui importantíssimo. Conceito de subgrafo. Ora, da mesma forma que nós temos um conceito de conjunto e subconjunto, né? Inclusive o conjunto de arestas é formado por subconjuntos do conjunto de vértices, eu posso ter um grafo e um subgrafo. Bom, sejam os grafos G e H, então agora eu tenho dois grafos, dizemos que G é um subgrafo de H, desde que o conjunto de vértices de G está contido no conjunto de vértices de H e o conjunto de arestas de G está contido no conjunto de vértices de H. Ok? Então, esse é o conceito formal de subgrafo. O conceito de estar contido, né, a gente vai dar uma reforçada nisso daí na próxima semana, né, que é a parte de conjuntos,
mas eu acredito que muitos de vocês ainda lembram, certo? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui dois grafos, os grafos G e H. Os vértices de G são esses valores aqui, os vértices de H são esses outros valores. Observem que os vértices de G está aqui, ó. Ou seja, aquela primeira condição, ela está satisfeita, né? Então, os vértices de G estão contidos no conjunto de vértices de H. Aí nós temos aqui as arestas de G, e você vai observar aqui nesse conjunto que é bem maior, que todas essas arestas estão contidas no conjunto de arestas de H. Então, satisfaz a segunda condição. Então, para que um grafo seja subgrafo do outro, essas duas condições precisam ser satisfeitas, correto? Em casa, vocês podem pegar essa representação que eu fiz aí, que está na forma numérica, e construir a representação pictórica desses dois grafos, o grafo G e o grafo H. Vocês vão observar que o que importa, né, não é a forma do gráfico, porque, em geral, você vai disponibilizar os vértices, né, em posições diferentes, mas o que vale é que, em ambos os dois grafos, né, no G e no H você tem todos os vértices de G, certo? E no H você tem todas as arestas de G, ok? Não importa, digamos assim, a forma como você vai representar no desenho, certo? Por isso que essa representação aqui, através de conjuntos, ela é muito mais forte do que a representação pictórica. E eu preciso que vocês compreendam bem direitinho isso. Beleza? Turminha, quando a gente trabalha com grafos e subgrafos, né, existem algumas operações que a gente vai fazer neles, né? Uma dessas operações é a chamada supressão de bordas. Em outras palavras, é a eliminação de arestas. Quando a gente elimina uma aresta, o que acontece? Eu elimino a aresta, porém, eu mantenho os vértices. A gente sabe que uma aresta está ligada a dois vértices. Então, não significa que o fato de eu eliminar uma... Aí o Antônio Lopes já tá dando spoiler aí de outras aplicações. Então, gente, quando você elimina uma aresta, os vértices permanecem, certo? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho dois grafos, o grafo G e o grafo H, né? Eu elimino uma aresta do grafo G, que é subgrafo de H, o que vai acontecer? Né? Para ele continuar sendo isso ainda mantém ele como sendo subgrafo de H, né? De acordo com o que a gente viu anteriormente, certo? Porque, aliás, não, porque você eliminou uma aresta, então ele não é mais subgrafo, certo? Aí vocês precisam ter muito cuidado com a questão da eliminação de vértices, certo? Então, vejam bem, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente vai eliminar bordas, nós fazemos isso aqui, ó. Então, no conjunto de vértices, eu vou eliminar uma determinada aresta, só que aí eu mantenho o meu conjunto de vértices intocável. Então, o fato de eu eliminar uma aresta não vai afetar o meu conjunto de vértices. Só vai afetar o meu conjunto de arestas, que é o que está sendo exposto aqui, ó. Beleza? Então, eu vou lá no conjunto de arestas de H. Então, lembre-se da representação. Eu vou remover uma aresta. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar o meu conjunto de arestas e vou excluir uma determinada aresta. O que vai acontecer? O meu conjunto de arestas vai ter uma outra configuração. Ok? Entendido? Então, nesse caso aqui, né, surge uma outra definiçãozinha importante. A partir dessa ideia de supressão de bordas, de eliminação de arestas, surge a ideia de subgrafo gerador. Então, dizemos que os grafos G e H, né, aliás, sejam os grafos G e H, dizemos que G é um subgrafo gerador de H, se e somente se, ó, vejam bem, ó, toda vez que aparecer se e somente se numa definição, certo? Indo e voltando, tá bom? Então, G é um subgrafo de H, ok? Então, se G for um subgrafo de H, né,
Então, aquele grafo G, ele é um grafo gerador. Ou seja, se você eliminar uma aresta, né, de G, certo? Vamos lá. Então, você elimina uma aresta de G, você manteve a mesma quantidade de vértices, ou seja, o conjunto de vértices está intocável, certo? Se esse conjunto de vértices for igual ao conjunto de vértices do grafo H, que é aquele grafo que surgiu a partir da eliminação daquela aresta, né? Aí você tem um subgrafo gerador, ok? Entendido? Então, vejam bem, no caso aqui, certo? Temos essa definição. Bom, se eu posso eliminar bordas, né? Eu também posso eliminar vértices. E aí que a coisa começa a complicar. Então, de acordo com aquilo que a gente viu sobre a eliminação de arestas, eu poderia simplesmente dizer que quando eu for eliminar um vértice, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Eu pego o conjunto de vértices, elimino um determinado vértice, e o meu conjunto de arestas permanece intocado, permanece do mesmo jeito. Só que isso está errado. Por quê? Porque, vejam bem, vamos aqui fazer um grafo bem simples. Eu tenho aqui um grafo com esses três vértices. Se eu eliminar esse vértice aqui, o vértice 1, opa, não era para ter apagado, o que é que ficaria? Essa aresta aqui, ela permaneceria. Só que isso não faz sentido, né? Então, quando a gente vai eliminar vértices, nós precisamos também eliminar as arestas que são adjacentes àquele vértice, né? Que são incidentes àquele vértice, ok? Então, nesse caso, a tarefa de eliminação de vértices é um pouco mais complicada. Você faz ela através desse procedimento aqui. Então, vejam bem, ó. Eu tenho aqui o meu conjunto de vértices, né? Vejam que quando eu elimino o vértice, eu vou pegar o conjunto de vértices e subtrair aquele vértice que eu vou eliminar, lógico, evidente, e vou pegar o meu conjunto de arestas e eliminar uma aresta também, que é, no caso, a aresta que estava incidente, que aquele vértice estava incidente a ela, certo? Senão isso não vai dar certo, beleza? Aqui tem mais alguma coisa. Pronto. Para a gente finalizar mesmo, né? O último conceito da aula de hoje é o conceito de subgrafo induzido. Então, seja um H um grafo e A um subconjunto de vértices de H. Esse conceito de subgrafo induzido, ele advém da eliminação de aresta. Aliás, de vértices, desculpa. Então, o A é um subconjunto de vértices de H. Isto é, o conjunto A está contido no conjunto de vértices de H. O subgrafo de H induzido em A é esse grafo aqui que a gente representa dessa maneira, e ele vai ser definido desse jeitinho aqui, ó. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos que eu tenho aqui o meu subconjunto A é um subconjunto dos vértices, né? E esse conjunto de arestas vai ser definido aqui dessa maneira. Então, nesse caso aqui, ó, XY é uma representação de arestas que também é válida. Então, ele vai pertencer ao conjunto de arestas de H, tal que o X pertence ao A e o Y também. Então, como esse conjunto de arestas pertence a H, e o conjunto A é um subconjunto dos vértices, então, esse X e esse Y pertencem também a esse conjunto de vértices. Então, vejam bem, nós temos aqui um grafo G, certo? Aliás, um grafo G representado por esses vértices, essas arestas, e eu tenho aqui o nosso conjunto A, certo? O que é que vai acontecer? O grafo que eu gerar a partir desse subconjunto aqui, certo? Desse conjunto A, vai ser esse grafo H, só que nós vamos ter eliminado nós eliminamos, nesse caso aqui, um vértice, né? Então, veja aqui que o conjunto A é 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, e aqui nós eliminamos o vértice 4, ok? Então, esse conjunto A é subconjunto do grafo G, certo? O grafo G seria, aliás, o grafo H, desculpa, seria esse daqui.
Com a eliminação do vértice 4, eu precisaria eliminar também as arestas. E aí nós teríamos, nesse caso, uma nova configuração que seria o meu grafo G, certo? Dessa forma aqui. Bom, existem algoritmos, certo? Deixa eu só fechar aqui essa apresentação. Um minutinho. Então, existem algoritmos que trabalham com isso daí, certo? Com essa história da eliminação de arestas, eliminação de vértices. Eu vou passar para vocês um materialzinho extra lá pelo sistema acadêmico com esses algoritmos para que vocês compreendam melhor esses conceitos, tá bom? Então, a ideia, basicamente, é essa. Eu tenho grafos, eu tenho subgrafos. Para que um grafo seja subgrafo de outro, ele tem que atender aquelas exigências da definição. Eu tenho o conceito de subgrafo gerador. Enfim, todos esses conceitos aqui que eu apresentei para vocês, vocês vão utilizar também lá na disciplina de algoritmos para grafos. Por quê? Nessa disciplina, vocês vão trabalhar justamente com esses algoritmos que vão manipular os grafos, tá certo? Bom, gente, então, quem não tiver registrado a presença, por favor, acessa aí o chat, né, escreve aí presente, porque a gente já vai chegar aqui nos finalmente da aula de hoje, tá bom? Então, tenham todos um bom restinho de semana, certo? Espero que todos estejam bem. Para a próxima semana, nós temos a segunda sessão do capítulo 2, né, que agora vai ser sobre conjuntos. Deem uma assistida no vídeo, se dediquem à lista. Lembre-se que a lista tem uma data de entrega, né? Então, não pode esquecer da data de entrega da lista, tá certo? Então, fiquem bem, um grande abraço e vou encerrar aqui a gravação. Quem registrou a presença, ok. Que não registrou, certo? Então, até a próxima semana e fiquem bem. Tchau, tchau.